Retornamos com o nosso Mão na Roda de hoje, conversando com os doutores Fernando Ferraz, que é presidente da comissão da Fundação Rotária do Rotary Clube de Tupã, e o doutor Dalton Luiz Chiaradia, que é diretor do Banco de Leite Materno do Hospital São Francisco. Ao final do primeiro bloco, nós estávamos conversando, o Fernando estava nos explicando a respeito do funcionamento da questão subsídio distrital, que é uma das maneiras que a Fundação Rotária encontra para, como ele disse, pulverizar recursos nas comunidades mundiais, e nós aqui não somos diferentes, para a melhoria da nossa comunidade. Então, Fernando, você dizia que o subsídio distrital assim, são valores menores, vamos dizer. Uhum. São projetos pequenos, simplificados, diretos e que procuram causar um impacto significativo na comunidade, embora sejam pequenos, apesar disso. Então, a Fundação Rotária nominalmente faz uma dotação de orçamento de cerca de $1.416, e hoje em dia, havendo um adicional investido pelo clube, chega-se a aproximadamente $1.500, o que daria em torno de R$5.000. Um projeto desse, por exemplo, que foi a aquisição de equipamentos, né, equipamentos assim que são necessários, a padronização do leite, né, foram empregados, não chega a dá cerca de R$4.800. Então, esse tipo de projeto é muito simples, para se resumir assim. Quais foram as atividades, o que foi adquirido, quantas pessoas foram beneficiadas, né? No caso aqui, em torno de 500 a 600 mães e crianças, né, por mês, né? As pessoas quem são os diretamente e os indiretamente beneficiados, se os rotarianos, né, do clube participaram do projeto, em que circunstâncias. Então, é um projeto muito simples e que todos os Rotaries, praticamente todos, participam e colocam na comunidade um projeto que visa atender uma necessidade humanitária. Muito bom. Alguma referência, alguma mudança a esses números que o Fernando falou, Fernando? Não, os números são esses realmente, embora a gente perca um pouquinho os dados estatísticos, justamente por a gente costumar oferecer muito leite para a cidade de Marília. E lá a gente não sabe para quantos pacientes eles estão recebendo essas doações ou não, né? Mas, de qualquer forma, o que a gente pode garantir é que é uma quantidade muito grande de crianças que vêm sendo beneficiadas por essa iniciativa, né? E vai muito mais além disso tudo, né? A gente lembra, por exemplo, de um trabalho recentemente publicado pelo Dr. César Victor, que é um brasileiro, na revista Lancet, que é a revista médica mais respeitada do mundo, em que ele provou que hoje, ele fez um trabalho assim, ele pegou todas as crianças nascidas no município de Pelotas em 1982, e ele está acompanhando essas pessoas até hoje. E ele provou hoje que as crianças que foram alimentadas com leite materno têm hoje, na idade adulta, uma renda média 33% maior do que as que não foram amamentadas, né? E ele fala que é uma conclusão óbvia, né? Se a gente sabe que essas crianças ficam mais inteligentes, elas vão ter no futuro mais oportunidades de vida, elas vão ter a melhor faculdade, elas vão ter o melhor emprego. Então, até nisso a gente começa a pensar o quanto é importante trabalhar nesse tipo de estrutura. A gente realmente tem certeza que está investindo muito na saúde da criança, mas muito mais, investindo no futuro dessas crianças todas, né? Então, é muito gratificante você saber que você vai poder oferecer alguma coisa ainda um pouco melhor para essas crianças, que elas vão poder não só sobreviver, mas sobreviver com qualidade de vida, com qualidade de saúde, né? São benefícios que não são não só os imediatos.
Nós vamos ter benefícios, e esses benefícios vão se traduzir também, nós temos um advogado experiente na área aqui, vão se traduzir também na estrutura familiar lá adiante, porque vamos ter pessoas mais compreensivas de todo o que acontece ao redor. Não só, como você disse, na questão de ter sucesso na sua vida profissional, na sua vida, enfim, na sua vida como adulto depois. Eu me lembro, eu gosto muito de uma frase do Dr. Adib Jatene. Certa ocasião, quando ele era ministro da Saúde, ele foi questionado por uma repórter e perguntou: ministro, se o senhor tivesse só 10% do seu orçamento, o senhor gastaria no quê? E ele pensou um pouquinho e respondeu o seguinte: eu construiria escolas. Né? Eu acho essa frase muito, muito legal, porque realmente, a partir do momento que o sujeito tem mais cultura, a partir do momento que o sujeito tem uma melhor formação, ele vai ter uma família mais estruturada, ele vai poder realmente ter mais saúde, ele vai ter uma sobrevida maior, uma expectativa de vida muito maior. Vai ser um profissional com mais qualidade. Quando a gente investe no melhor alimento, sabendo que essa criança vai ser mais inteligente, que ela vai ter mais oportunidades na vida, a gente está pensando nisso também, né? É a população como um todo que ganha. Sem dúvida. Bom, Fernando, você estava falando sobre esse projeto em si e sobre os equipamentos. Você ia começar a citar os equipamentos. Os equipamentos, no caso, foram aqui, falando brevemente, uma bomba extratora utilizada na coleta de leite humano, que deve ser de uma determinada fabricante, justamente, né? Um deionizador de água com capacidade para 50 litros por hora, é utilizado na pasteurização do leite humano, uma máquina para gelo, que deve ser também uma específica lá, padronizada, utilizada na refrigeração do leite coletado, balança eletrônica digital, um monitor Doppler também. E tudo isso foi destinado, né, foi cotado, a gente fez um levantamento, mas foi uma coisa assim simples e com um impacto tão bom, né, como assim obter o selo o ouro aí, né, quanto vale isso, né, na verdade. Então, a gente não é que a gente puxe, que venha arrogar para si, avocar para a Fundação Rotária ou para os rotarianos, ou o Rotary como um todo, para fazer as vezes do Estado. Mas às vezes um projeto desse tão simples consegue ter um objetivo, atingir uma meta interessante do ponto de vista social, né? E até do ponto de vista sanitário, né? Para atender uma coisa tão essencial assim como a formação, o desenvolvimento de um ser humano. Sem dúvida. Dalton, o deionizador, é isso? É. Deionizador. Antigamente o banco de leite tinha que ir na farmácia e usar água destilada. O leite humano, ele, antes de ser distribuído pelo banco de leite, ele passa por um rigoroso controle de qualidade do ponto de vista físico-químico e do ponto de vista microbiológico. A água deionizada é importante no controle físico-químico do leite, tá? Porque se eu uso, por exemplo, uma água como essa para fazer os testes de acidez de Wernicke, que é uma acidez produzida pela produção de ácido lático a partir da presença de bactérias no leite, essa água ela tem condutividade elétrica, porque ela tem sais minerais. Então a gente tem que usar uma água destilada, uma água deionizada, ela não pode ter íon nenhum, senão ela afeta o resultado dos exames. Então a gente já usa há 24 anos, a água do Laboratório Guimarães, que gentilmente nos cede há 24 anos essa água, né? E a quem eu agradeço também de coração pela colaboração durante esses anos todos. Mas agora a gente vai ter a oportunidade de ter o deionizador lá dentro do banco de leite e nós vamos poder processar muito mais rapidamente uma quantidade maior de leite, agilizar o trabalho de análise físico-química e microbiológica do leite humano, para que ele possa ser liberado mais rápido. Felizmente a gente não vive com dificuldade nesse ponto de vista aqui em Tupã, de falta de leite humano,
mas em condições de escassez, de situações que a gente cansa de ver, inclusive na televisão, né? A própria Rede Globo, a TV costuma fazer uma propaganda, os estoques do Banco de Leite da cidade estão zerando, por favor, quem puder doar. Então... haja vista que nós estamos sempre levando leite para a cidade de Marília, onde a demanda é muito grande. Né? Além de Marília, nós já doamos leite para Presidente Prudente, nós já doamos leite para Bauru, nós já doamos leite para Oswaldo Cruz, uma série de outras cidades da região. Quando há necessidade, eles acabam se socorrendo aqui do nosso banco de leite. Bom, e a máquina de fazer gelo, claro, ela vai facilitar a vida do pasteurizador. O leite ele passa, depois da análise físico-química e microbiológica, ele está liberado para processamento, então ele vai passar por uma pasteurização. Ele é mantido a 64 graus e meio durante 30 minutos, e em seguida ele tem que ir para um rápido resfriamento a 5 graus. E aí você precisa do gelo para fazer o resfriamento rápido. Então, com a máquina de gelo, a gente também vai poder agilizar esse processo. O funcionamento da funcionária que faz o processamento de leite vai ser muito mais rápido a partir do momento em que ela tem todos esses instrumentos à mão. Perfeito. A balança digital, claro, para que as medidas e os pesos sejam... Na verdade, a gente usava uma balança comum, uma balança mecânica, e ela não é tão exata quanto a balança digital, né? Todos os frascos de leite, quando dão entrada no banco de leite, eles são pesados para que a gente saiba a quantidade exata de ml, né? Agora, com a balança digital, isso também vai ficar muito mais exato. A gente vai poder, inclusive, depois fazer uma distribuição melhor desse leite, quando for fazer o fracionamento para distribuição, para encaminhamento para os receptores. A ordenhadeira elétrica, obviamente, vai ser mais cômodo para as doadoras e vai trazer mais qualidade na retirada. E, na verdade, a gente usa muito a ordenhadeira no nosso ambulatório de leite de aleitamento materno. A gente lembra que o banco de leite ele não é só um serviço de armazenamento e distribuição de leite, ele é muito mais do que isso, ele é um centro de promoção do aleitamento materno. E dentro dos bancos de leite funcionam os ambulatórios de aleitamento, onde as mães que têm dificuldade para amamentar nos procuram e vão ter todo o apoio de uma profissional preparada, treinada para isso, com o título de especialista internacional em aleitamento, inclusive, tudo. Muitas mães têm muita dificuldade com o engurgitamento mamário. As mamas ficam muito cheias e aí a criança não consegue mamar, não consegue extrair uma quantidade boa e ela passa por uma situação extremamente desconfortável, dolorosa. E a ordenha manual também não é muito fácil, não são todas as mães que conseguem aprender essa mamada. Com a ordenhadeira elétrica, mecânica, a gente percebe que esse leite é extraído muito mais fácil. Então elas se sentem um conforto muito grande quando usam. Então nós vamos usar essa máquina principalmente no nosso ambulatório de aleitamento materno. E o sonar, claro, vai entrar direto na maternidade porque são afins, não? O sonar é aquele aparelhinho que mede o batimento cardíaco do bebê. E ele é muito importante durante todo o trabalho de parto, no acompanhamento, em que a mãe fica constantemente sendo monitorada para ver se não há nenhum desvio, nenhuma alteração que possa indicar um sofrimento para o recém-nascido. Como nós tínhamos apenas um sonar na maternidade, nós estamos com um movimento muito grande, né? Esse final de semana último que eu dei plantão, em 3 dias nasceram 27 crianças, né? É uma quantidade muito grande de partos que está sendo realizada, então era importante que a gente tivesse mais um para poder agilizar esse trabalho também das meninas que ficam lá na frente, na admissão, no controle, no acompanhamento dos trabalhos de parto. Bom, em público aqui, Fernando, acho que nós devemos nos considerar plenamente realizados, orgulhosos. Como você disse, é um montante pequeno. Nós gastamos pouco mais de $1.500, mas fizemos jus ao nosso lema de servir a nossa comunidade. Estamos satisfeitos? Sim, podemos dizer que estamos satisfeitos. Muito bom. Bom, uma coisa também muito importante, algo até extremamente importante, para quem não conhece a Fundação Rotária, é que a Fundação Rotária é muito zelosa pelas nossas realizações e os nossos projetos têm que ter algo chamado sustentabilidade. Está aí
eu acho que nós não precisamos nem comentar nada a respeito. Fernando, o teu lado, como rotariano e presidente da comissão, essa questão sustentabilidade, estamos dentro num projeto desse? Estamos, no sentido de entender primeiro o que significaria esse termo sustentabilidade no nosso caso. No nosso caso, é assim, se esse projeto, se ele tem chance de prosseguir, de progredir, de atender assim de maneira permanente e ter uma estabilidade, seria mais isso. Porque hoje muito se fala sobre sustentabilidade. Aí todo mundo pensa assim já numa ideia de ecologicamente correto, ou politicamente correto, ou alguma coisa assim, que tenha uma visão meio moral, ética e ecologicamente correta da coisa. Não é nada disso. Sustentabilidade é isso que, no caso, a gestão dos beneficiados, que é no caso aí, no nosso caso aqui concreto, é o banco de sangue, banco de leite, seria essa gestão que mantém a estabilidade no sistema, mantém ele funcionando. Ele em continuidade. Em continuidade. E atendendo a comunidade. É isso que a Fundação Rotária quer. Ela não quer projetos que se doe por doar alguma coisa e que não vá ser utilizado. Ou não vá seguir adiante. Isso. E do lado do beneficiado ou do gestor da coisa. Como que você vê isso, Dalton? Não, é exatamente isso. Você começou a comentar sobre a questão da sustentabilidade. Eu me lembrei de uma certa ocasião em que nós tentamos a implantação de um projeto aqui em Tupã de detecção do câncer de mama, através de uma parceria com o Instituto Avon, que é um instituto que investe em projetos que beneficiem a mulher. E nós montamos um trabalho que seria interessante no sentido de fazer um mutirão de mamografias na cidade, porque nós estávamos com uma fila muito grande de mulheres. E eu me lembro que, em uma certa ocasião, um funcionário da Secretaria de Saúde, na época, veio e falou assim: então, doutor, a gente passa por situações constrangedoras, porque eu, por exemplo, eu fui levar o agendamento de uma senhora que nós tínhamos conseguido a mamografia dela, e quando eu cheguei, a filha dela saiu e me tratou inclusive mal. Ela falou assim: você não precisa mais entrar aqui, porque minha mãe já morreu, sem conseguir fazer o exame. E a gente se empenhou em tentar fazer esse projeto. Mas esse projeto não foi aprovado pelo Instituto Avon justamente porque ele não tinha sustentabilidade, ele não teria uma continuidade. Faríamos aquele mutirão e o problema continuaria, essa fila voltaria a ocorrer um certo tempo depois. Então, nós não tivemos sucesso junto a esse projeto. Com o Banco de Leite, não. Já é uma estrutura que está aí, como eu já disse para vocês, há 24 anos, e a gente espera que ela permaneça por muito tempo. Eu sei que um dia eu não estarei mais lá, mas alguém vai continuar isso. Sem dúvida. E nós queremos, e a nossa vontade, a nossa ideia é que ele continue justamente dentro do que o Fernando com muita propriedade, nos disse da questão da sustentabilidade. Quer dizer, são projetos que, uma vez implantados, eles terão continuidade e andarão por si só. Não haverá a necessidade de a Fundação Rotária fazer aportes para ele mesmo estará se autossustentando, vamos dizer assim. E realmente nós estamos, como disse o Fernando, nós estamos plenamente satisfeitos porque, embora este seja um projeto sem que não traz um montante financeiro muito grande, ele tem um alcance extraordinário nas ações todas que ele vai proporcionar. Então, pessoal, nós estamos, na verdade, então, comemorando um projeto de subsídio distrital, que antigamente era chamado de subsídio distrital simplificado, justamente como o Fernando disse, é um projeto simples. Estamos comemorando
o aniversário de Rotary esse mês. Estamos comemorando os 100 anos da Fundação Rotária com todas essas atividades e esperamos poder trazer muito mais coisas para nós aqui da nossa comunidade e através da Fundação Rotária e, claro, com projetos sérios, projetos com sustentabilidade. Porque a gente vê, Dalton, você citou esse exemplo aí, a gente vê por aí muitos projetos que são simplesmente de doação, não é? O nosso não é simplesmente doação, porque nós estamos participando e estamos fazendo com que a coisa continue andando. Gente, o nosso tempo está esgotado. Como eu disse, o assunto era muito vasto. Nós tínhamos muita coisa para conversar e ficou muita coisa para conversar. Eu vou deixar vocês à vontade para nós fecharmos o nosso Mão na Roda de hoje. Bom, da minha parte, eu gostaria de dizer que temos também na Fundação Rotária, fica para uma próxima oportunidade, falar sobre os subsídios globais, que tem um valor, um montante bem mais significativo, que supera até $200 mil, que nós pretendemos implementar aqui no nosso Rotary Club de Tupã para o próximo ano, possivelmente, e que tem outro tipo de enfoque, mas dentro das áreas de atuação, que é saúde, saneamento básico, né? Resolução de conflitos, né? E eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter estado aqui e falar pelo menos um pouco a respeito do trabalho da Fundação Rotária. Muito bom. Eu, mais uma vez, gostaria de agradecer em nome do Banco de Leite, ao Rotary Clube de Tupã, à Fundação Rotária, e agradecer o prestígio de vocês que nos assistiram até agora e garantir para vocês que o Banco de Leite vai continuar cada vez mais procurando fazer um trabalho de uma qualidade cada vez melhor em benefício da população, principalmente da criança de Tupã e toda a região. Só lembrando, o Banco de Leite, um projeto que traz todo esse benefício, não só para Tupã, como para a nossa comunidade, em que a Fundação Rotária já teve, através do Rotary Clube de Tupã, a oportunidade de participar não só nesta ocasião, como em outras vezes, e lembrando a todos a questão que nós abordamos, como o nosso tempo é exíguo, muito rapidamente, a questão da Polio Plus. Vamos lembrar de que esta é uma doença que nós erradicamos no nosso país, mas enquanto nós tivermos, como disse o Fernando, um caso no mundo, nós não teremos erradicado a polio. E nós precisamos, nesses 3 países que ainda existe a polio, nós precisamos de 36 meses sem termos nenhum caso para considerar erradicada a polio. E as dificuldades são devidas justamente a essas questões educacionais, religiosas, conflitos armados, em que nós não tivemos a oportunidade, mas não conseguimos erradicar definitivamente a poliomielite da face da Terra. Então, são exemplos que nós temos o orgulho de divulgar, um exemplo local, esse projeto Banco de Leite Materno e tudo aquilo que, aliás, o Hospital São Francisco e depois a Santa Casa se tornaram hospitais amigos da criança porque começou o Banco de Leite um dia. Mas isso já é outra história para nós conversarmos aqui. Portanto, essas atividades todas dão uma pálida ideia do que significam todas essas ações que o Rotary procura realizar para a melhoria da comunidade. Palavra simples, melhoria da comunidade, mas que tem no seu bojo algo extraordinariamente importante para toda a humanidade. Nós agradecemos a presença do Fernando, agradecemos a presença do Dalton, que deixaram seus afazeres para estar aqui conosco e esperamos que o programa tenha sido do agrado de vocês
Nós estamos extremamente satisfeitos por estarmos retornando a esta atividade e esperamos estar com vocês na semana que vem. Até lá!